Louvado seja Deus. É um motivo de alegria estar na casa segura. Por que motivo de alegria? Porque eu tenho certeza que muitos já desceram a sepultura. E hoje, o Senhor nos permitiu de estar aqui nesta casa. Louvado seja Deus. Vamos aqui, irmão. Na nossa palavra se encontra em Hebreus capítulo 10. Hebreus 10, irmãos. Verso. A partir do 22. Bom, a nossa palavra hoje se encontra nesse verso, mas o assunto é o seguinte: hoje nós vamos trabalhar sobre recomendações da palavra e aconselhamento, tá? Porque a igreja de hoje às vezes olha para essa palavra se fosse um mero livro. Não. Essa é a palavra do Senhor, é uma palavra viva, é uma palavra eficaz. Então nós vamos falar hoje de recomendações da palavra. A palavra nos recomenda. O obreiro Alexandre ele acabou de ler agora algo muito importante, Apocalipse, né? Eis que estou à porta e bater. É uma recomendação. Eu estou à porta. Só basta você abrir e permitir que eu entre na sua casa. É uma recomendação. É uma recomendação e um aconselhamento. Por quê, irmão? Assim nós pegamos, pode ser da igreja, nós pegamos essa palavra que foi lida, achando que essa palavra é só para aqueles que estão lá fora. Mas tem muito crente hoje que tem que permitir que Jesus entre. Por que isso, pastor? Porque tem muitas pessoas que só estão trazendo Jesus nos lábios, estão honrando Jesus só de lábios. Tem que permitir que Jesus entre, que Jesus ceia. Então, olha, Hebreus capítulo 10, verso 22, diz assim, olha. Me ajuda aí, irmão. 10, 22? Diz assim, olha. Cheguemos com verdadeiro coração, interesse do quê? E certeza de que, igreja? De fé. Quer dizer, a palavra logo diante de nós, ela nos convida, ó, chega para Ele com um verdadeiro coração. E muitas das vezes, irmão, a gente, olha só, a gente leva a boca, mas não leva o coração. Essa é uma palavra de recomendação e de aconselhamento para a sua igreja. Que nós possamos, irmão, entrar com certeza. Ele diz mais, ó, uma interessa de fé. Você já percebeu que quando nós entramos com um propósito de oração, com um propósito de fazer algo para com Deus, a nossa vida começa a mudar. Eu vou fazer para o meu Senhor. Presta atenção, irmão. Antes, lá no mundo, nós fazíamos muito para agradar a outras pessoas, agradar o mundo. E hoje, nós agradamos ao Senhor. Por exemplo, lá fora, muitas das vezes nós queríamos dar uma roupa, deixava até de comer para comprar uma roupa,
para ostentar para o mundo que você tem capacidade de comprar uma roupa nova. Ah, eu só vou para aquela festa, eu fui para o seu comprar uma roupa nova. Se eu não comprar uma roupa nova, eu não vou. Só que hoje em Cristo, nós não temos esse pensamento. A roupa que eu tenho, eu vou dar graças ao Senhor. A palavra do Senhor diz o quê? Está escrito o quê? O que comais, o que bebais, fazem tudo para a glória. Então aquilo que você está fazendo é para Ele. Depois ele me diz assim, ó, se você tem o que comer, o que vestir, dá graça. Mas é necessário, irmão, que nós chegamos a abrirmos o coração. Eu gostei do obreiro, ele já entrou na palavra, já entrou naquilo que eu quero. Então o que acontece, irmão? É necessário que a gente abra o coração. Presta atenção. Quando nós entramos para estar diante, presta atenção, irmão. Eu vou para a igreja. Muitas vezes você vem à casa do Senhor, mas você não consegue daqui entrar na presença dele. Não passa. Mas quando nós entramos com o coração, bom, tu vê que a oração muda, o ambiente que está do teu lado muda. Quando você começa a louvar com a alma, o dirigente, ele olhou, opa, está acontecendo alguma coisa naquele plenário ali, está acontecendo alguma coisa naquele meio ali, porque o povo está com disposição, com propósito, para louvar o Senhor. Aleluia, Deus. É como se o povo todos estivessem no óleo. Bom, o carro não anda sem gasolina, ele não se move. O cristão também, para ele se mover, ele tem que estar no azeite. Porque não? Essa palavra vai se cumprir em nossa vida, ó. Uma ordenança, uma recomendação, um aconselhamento. Chegue com o coração inteiro. Ele vem dizendo mais assim, olha, com certeza de fé, tendo os corações fazendo o que, irmão? Purificado da má consciência. Meu Deus. O que é uma má consciência? Paulo, ele algumas expressões dele fala assim, ó, eu tenho uma boa consciência em Cristo. Observa bem, irmão. Mais aqui abaixo, lá no 23, vou dar uma pausa nesse 22 aí. Aqui no verso 23 diz assim, olha, no verso 24, perdão, ele diz assim, ó, e consideramos o quê? Olha só, irmão, muitas das vezes a nossa consciência, quando ela está com a consciência, não está com a consciência muito boa, com certeza essa recomendação aqui de consideremos uns aos outros. Eu tenho que ter uma boa consciência. Eu tenho que ter uma boa consciência para entender. Porque todas as vezes, se eu querer entender certos assuntos na minha natureza carnal, eu vou interpretar aquele assunto da forma que eu quero. Então por isso que eu tenho que ter uma boa consciência. Já viu aquelas pessoas que você fala uma coisa e eles sempre levam para o lado errado? Aquela pessoa que é tão maliciosa, tudo que ele fala ele já pensa maldade. Então essa pessoa tem uma consciência toda podre. Mas nós temos que ter uma consciência para entendermos e termos considerações com as outras pessoas. O que é consideração? Nós usamos muito essa expressão. É porque o fulano não teve consideração, porque não sei quem teve consideração.
que quer dizer isso? Conhecimento? É uma forma de reconhecimento, mas a consideração é aquilo que você consegue avaliar o irmão, você avalia os fatos. Não tem aquela questão que muitas das vezes aquela pessoa, não, aquela pessoa foi errada. Gente, peraí, também não é assim. O que essa pessoa está dizendo assim, ó? Calma, ele está avaliando a situação para que haja uma consideração pelo fato daquela pessoa cometer um erro. Não diretamente vamos condenar aquela pessoa. Calma, gente. Vamos ter consideração, gente. Então ele disse aqui, considerai uns dos outros. Vamos entender. Ele diz, olha, consideremos uns aos outros para quê? Nos estimularmos ao quê? O que ele está querendo dizer assim? Olha, hoje você tem, mas amanhã você não pode ter. Então o que acontece, irmão? Então vamos ter o mesmo carisma, a mesma empatia, a consideração. E nós estamos vivendo hoje, por que isso, irmão? Por que essa palavra? Nós estamos vivendo hoje, irmão, um esfriamento total. Primeiro ponto de esfriamento é o amor pelo Senhor. Essa palavra em Apocalipse que diz, olha, lembra aonde caíste. Quer ver um exemplo? Eu sempre trago esse exemplo aqui. Sabe quando a gente quer trabalhar e a gente fica aquela euforia para trabalhar? Ah, eu tenho que trabalhar, vamos trabalhar para mim, quero trabalhar. Aí no primeiro mês não falta, segundo não falta, terceiro aceita fazer, ainda fala assim, ó, precisar de fazer hora extra, mas contar comigo eu faço, hein? Dá aquela empolgação total, né? Aí quando passar 3 meses, 4 meses, 5 meses, 1 ano, aquilo fez o quê? Aquele estímulo que ele tinha já não tem mais. Por isso que ele vem aqui nos dando essa recomendação para que nós venhamos fazer o quê? Consideremos uns aos outros para que haja um estímulo, que haja ânimo, que haja coragem. Trazendo para isso hoje, irmão, sabemos que uma vida espiritual, presta bem atenção, irmão, a nossa vida física, a nossa vida material, a nossa vida social, a nossa vida conjugal, é fácil. Quem acha que é fácil? Não é fácil. Imagina uma vida espiritual. Você se relacionar com Deus que você não vê, mas a tua fé te faz você crer que Ele existe. Por que é difícil servir ao Senhor, irmão? Porque nós, no tempo de hoje, não queremos abrir mão daquilo que nos dá prazer, a nossa natureza carnal. E muitas das vezes nós vamos fazendo o quê? Nós vamos puxando. Quer ver um exemplo bíblico? Observa bem. Marta, Jesus bate na porta de Marta. Marta abre a porta e volta para a vassoura. E depois dali, ela diz, a palavra está escrita que ela estava distraída, ocupada com muitas coisas. Ela só estava ocupada nas coisas de Deus. Ela vê Maria tendo aquele diálogo gostoso. Aí de repente ela olha, ô, manda Maria, pode vir para cá. Vem para cá, Maria, vem para cá. A pergunta que eu faço, ela teve consideração com Jesus e com Maria? Será que ela parou? Ela parou, olhou assim e falou assim, ela analisou. Ah, peraí, já que eu não quero, eu vou deixar Maria. Porque se ela analisasse aquele ângulo ali, ela passaria
os pés também. Ela, quando Jesus batesse na porta, ela viu Jesus, vem, eles vão sentar aqui. Ela para dar as dores aos pés de Jesus. Bom, por que isso? Por que isso? Hoje nós temos tempo para fazer tudo o que quisermos. Trabalhar, passear. A única coisa que o homem faz é trabalhar, passear e comer. E muitas das vezes, irmão, nós não temos tempo para o Senhor. Pergunta bem, irmão, quando eu faço pergunta, olha só a pergunta que eu vou fazer para a igreja. Imagina aquele grande dia, irmão. Todos os estímulos, toda coisa que o Senhor sempre nos procurando mensagem aqui para nos estimular, para que nós venhamos acordados do sonho que nós estamos, chegar naquele grande dia. Aí muita vai dizer assim, né? Pô, eu tenho 30 anos de crente. Isso não vai resolver de nada. 30 anos, 50 anos, 20 anos, 5 anos, não vai adiantar. O que vai ser aprovado é a forma como nós se relacionamos com o Senhor. Quer ver uma coisa? Por que ele falou no verso 24? Para que nós venhamos ter considerações uns com os outros. Porque muitas das vezes, irmão, nós como irmão em Cristo Jesus, não sabemos conviver um com o outro. Não sabemos conviver um com o outro. Muitas das vezes não temos a consideração. E muitas das vezes, irmão, aquele irmão não tem um pico de consideração, mas quer consideração. Ele quer consideração com ele. A consideração tem que ser mútua. Eu com a Elisa, Elisa comigo, eu com o Alexandre, Alexandre comigo. Uns aos outros. Uns aos outros. Então observa bem, irmão. Lá no 23 ele diz assim, ó, lá no verso 27, 22 diz assim: certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque é fiel. E o que? Fiel é o que? Prometeu. Consideremos uns aos outros, para nos estimularmos a caridade e as boas obras. Observa bem, irmão. A palavra do Senhor está assim, olha. Se você pegar a palavra do Senhor lá em Efésios capítulo 4, verso 1, olha o que está escrito lá. Efésios 1? Capítulo 4. Observa bem o que está escrito aí, irmão. Olha só a recomendação, o aconselhamento que Paulo traz para nós. Observa só. Rogo-vos, verso 1, Efésios capítulo 4, 1. Rogo-vos o quê? Larissa? Rogo-vos, pois eu, preso, que andeis como é digno da vocação com que foi chamado. Para uma pausa aí, irmão. Será que todo cristão de hoje ele se sente preso do Senhor? Ele se sente preso pelo vínculo, pelo sentimento? Será que todos se sentem presos do Senhor? Será que quando nós abrimos a boca hoje, são poucos crentes que falam assim: olha, eu sou uma serva do Senhor? Essa palavra está sumindo. Eu sou um servo do Senhor. Eu estou aqui, eu fui chamado para servir. Ele vem dizer mais, olha, que andeis como digno da vocação que foste chamado. Olha a recomendação.
Observa bem. Procurando fazer o quê? Não, verso 2. Com toda o quê? Humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros e amor. Sabe o que acontece hoje, irmão? Tem uma má consciência. Não considero ninguém. Não sou longânimo, não sou paciente. Se de repente há algo, a primeira coisa que o crente vai dizer, aí ele deixa de vir o culto. Ô filho, subiu, o que foi, meu irmão? Ô irmão, o que aconteceu? Não teve vindo o culto? Nada não, pastor. Está tudo bem. É mesmo, irmão? Está tudo bem? Tá, pastor. Aí dá um tanto de pastor. E o coração? O coração está bom, pastor. O coração cheio de raiva, cheio de amargura dele. Aí daqui a pouco eu venho, ele já veio e falou: pastor, queria falar com o irmão. O que foi, irmão? Ele não deu tempo aqui. O senhor me revelou que eu tenho que ir para outro lugar, porque lá o Senhor precisa de mim. Aí Jesus olha isso e fala assim: pô, tu é mentiroso, irmãos. Eu não te revelei nada, eu não falei nada contigo. E como é que eu posso te revelar alguma coisa se você não tem comunhão comigo? Você só faz as coisas na carne, aquilo que tu quer, aquilo que tu pensa. Bom, presta atenção. A palavra do Senhor diz que o Senhor se revela, ou se revelou através do Evangelho. Mas, tem um mais aí. Para eu ter uma comunicação, um relacionamento com Ele, eu tenho que abrir mão do meu relacionamento antigo, daquilo que eu estou envolvido. Eu tenho que abrir mão. Cristão ou cristianismo na minha vida não é uma moda, não é um modismo, é minha vida. O Evangelho é as boas novas de Cristo em minha vida. Então não é um modismo. O Evangelho, ele não acompanha o mundo, mas o que acontece no mundo está revelado aqui dentro, que já dá para acontecer. É muito sério, irmão. Você já percebeu que todas as pessoas que se dizem profissionais em alguma área, quando ele não leva a profissão dele a sério, ele é um cara desqualificado. Eles sustentam um nome que é profissional, mas as suas obras que ele faz, o condena. E assim também somos nós em Cristo Jesus. Nós assumimos uma profissão em Cristo. Então, se assumimos uma profissão em Cristo, a vocação, Ele nos chamou para uma vocação santa. Nós temos que se posicionar conforme nós fomos chamados por Ele. E tem que ser feito de acordo com o que Ele quer. Porque quem manda é Ele. Ele faz conforme Ele quer. Vou te falar uma coisa. Se nós vivemos no tempo da lei, muitos de nós já estamos mortos. Tá, meu irmão, gente? Muitos de nós já estamos mortos. Crente mentiroso, crente caloteiro, não consegue muitas vezes sustentar uma verdade. Você está bem, irmão? Está vendo? Eu estou olhando para a cara dele que ele está morto espiritual. Ali ele diz. Que a palavra do Senhor, irmão, está sempre nos orientando, está sempre nos advertindo. Observa bem, isso aqui já foi pregado várias vezes.
vezes aqui. Observa bem. Ele diz aqui, olha. Onde nós estamos aí? Só passar a folha. Observa, só passar a folha. No capítulo 5, vai cair mesmo no livro de Efésios. 5, 14. Olha só o que ele diz aí. Pelo que diz o quê? Pelo que diz, desperta tu que levanta-te dentre os mortos. Muitas das vezes nós convivemos com pessoas de morte espiritual, que não tem nada, e essas pessoas que convivem com essas pessoas mortas, e muitas vezes não tem coragem de dizer não para essas pessoas, mas tem coragem de dizer não para o Senhor. Não precisamos abrir a boca, irmão, dizer assim: Senhor, eu não vou fazer isso não. Não precisa. As nossas atitudes, o nosso comportamento, as nossas obras diz que a gente diz não para o Senhor. E diz mais assim: desperta tu que dorme. Verso 15 diz o que aí? Portanto, vede prudentemente como que? Não como que? Nécio, mas como sabe. A pergunta que eu faço: como a igreja de Cristo tem andado? Ela tem andado de forma sábia ou de uma forma insensata? A palavra do Senhor está escrita, irmão, que o Senhor virá como ladrão. Quem anda pela rua fica assim: aquele ali vai me assaltar. Quem anda pela rua dizendo que aquele vai me assaltar? Podemos até desconfiar, mas muitas vezes a nossa desconfiança nos engana, porque aquela pessoa é uma pessoa boa, de boa índole. Então, irmão, Jesus virá como ladrão. Na hora que eu nem penso que ele virá, e vai pegar muitos distraídos, despreocupado, como está o mundo aí, despreocupado, e vai pegar muitos, e vai pegar muitos crentes no crime, no inquérito. Diz mais assim, olha, no verso 16, ele diz que, olha, remindo o tempo, porquanto os dias são o quê? A todo momento, igreja, nós estamos falando que os dias são maus, os dias são difíceis, e muitas vezes nós não se despertamos. Verso 17, ele diz assim, ó: para que não sejais insensatos. O que ele quer dizer? Ele está falando assim: acorda, assuma uma responsabilidade diante do seu Deus, entendei qual seja a vontade do seu Senhor. E muitas das vezes, quando os crentes não entendem a vontade do Senhor, bom, o que está acontecendo hoje? Assim hoje, a era dos crentes de hoje, o crente moderno, diz assim: ele cria para ele um estilo de vida em relação ao seu Senhor. Não, isso aqui é um estilo de vida em relação a Deus. É assim que eu vou servir o Senhor. Mas quem manda? Quem morreu na cruz? Quem chamou? Quem resgatou?
criar um estilo de vida. Não, é desse jeito assim que eu vou servir o Senhor. E o Senhor tem que me aceitar dessa forma. Nem Paulo. Quando Pedro, ele entrou numa situação, quando ele chegou em certo lugar, ele viu os judeus e chegou para os judeus e falou assim: ó, tu vai viver como gentil e eu vou viver como judeus. Paulo chega. É isso, Pedro. Você está impondo um estilo de vida do gentil para os judeus, e os judeus querer viver como os gentios. Ele criando um estilo de vida que não foi aprovado nem pelo Senhor e nem pelo Paulo. Paulo foi, deu logo mais cajadada nele, e ele ficou ali e houve uma separação, porque Pedro achava que ele estava certo. É aquilo que nós falamos: as pessoas criam suas ideias não baseado em Bíblia e acham que está certo. Aí entra o achismo. O achismo do eu dele quer defender as suas ideias. Aí sabe o que acontece? Há uma separação. Naquela igreja eu não congrego mais porque o pastor não aceitou minha visão. Aceito visão que desce do alto, que já desceu, está aqui. Idealismo, achismo, eu acho que é assim. Eu não quero, irmão, ser chamado a atenção. Então, irmão, vamos servir o Senhor com um juízo perfeito. Sai desse negócio que insensato é sem juízo. Observa bem, aí em Efésios capítulo 6, verso 10, observa bem isso aí. A armadura de Deus diz assim, olha só, irmão, lá no verso 10 está escrito assim: olha, no demais, irmãos, o que? Meus irmãos, fortalecei-vos aonde? No Senhor e na força do seu poder. Bom, Paulo, ele vem dizendo assim, ó, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos. Bom, se Paulo estava falando aqui com aquele povo lá de Efésios, porque havia uma necessidade do povo se fortalecer. Presta atenção, irmão. A palavra de Deus, ela vem pelo ouvir o quê? A palavra do Senhor. Mas para mim fortalecer a igreja, para se fortalecer, ela tem que se alimentar dessa palavra. É por isso que nós temos hoje crentes fracos, crentes temerosos, crente que não tem capacidade de enfrentar Satanás. Porque, irmão, essa palavra aqui, estão desprezando essa palavra, porque cria-se um estilo de cristianismo paralelo. O cristianismo paralelo, irmão, ele não precisa se fortalecer, porque a própria natureza carnal já está ali. Observa bem, ele diz assim, ó, fortaleceis-vos no Senhor e na força do seu poder. Se nós formos pegar a Bíblia ali, em Atos Apóstolos, aquele povo entrava em oração, pedia poder, Senhor, me enche. E hoje não estamos vendo mais isso. Nós estamos vendo hoje muita tática de crente, não sei o que. Não me toque. Não gosto disso. Os profetas não tinham tempo para isso. Os apóstolos não tinham tempo para não me toque. Não gosto disso.
fácil, não tinha tempo para isso. Observa bem aqui, eu vou dar uma pausa rapidamente aqui e volta aqui, Atos Apóstolos, vamos rapidamente aí, irmão. Olha só, Atos 10. Vou voltar para daqui a pouco para Efésios. Diz assim, olha. Isso, Atos 10. Lá no verso... Aqui no verso 10, sabemos que essa passagem aqui é aquela que Pedro, ele sobe como se lá no terraço, lá no verso 9, olha só, no dia seguinte, indo ele seu caminho, estando já perto da cidade, subiu aonde? Pedro ao terraço para orar, e quase a hora sexta. Estando com fome, quis comer. E quando ele preparava, sobreveio arrebatamento de sentido e viu o céu aberto, que descia um vaso como se fosse um grande lençol, atado pelas quatro pontas, vindo para a terra. E ele no verso 12 diz o que? Na qual havia de todos os animais, quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E foi dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. É a mesma coisa aqui, irmão, olha só. Eu chego para a igreja e falo assim: Diácono Eric, você vai em tal lugar assim, você vai levar essa palavra em tal lugar, você vai visitar tal irmão assim. Aí o Eric fala assim: vou não, pastor. Mas Pedro, e olha só, no verso 13, foi dirigido uma voz, mas no verso 14, mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma imunda. E segunda vez ele disse a voz: não faça tu comum ao que Deus purificou. O que está acontecendo no nosso meio hoje? As pessoas estão olhando para a obra de Deus como se não fosse nada. As pessoas estão olhando para ali uma coisa muito comum. As pessoas entram aqui, ou entram em qualquer casa de oração, entra, sai, volta, como se aquilo fosse algo comum, que a gente entrasse num baile e dançasse bastante, fosse embora da casa. Não entra com aquela perspectiva que há algo espiritual naquele lugar, que o Deus Santo está nesse lugar, que o Senhor está em nossa vida, que o Espírito Santo ele quer mover a igreja. Deus. E nós olhamos assim, olhamos algumas coisas muito natural. E o que Pedro, mais ou menos, quando abriu aquela visão, ele olhou e falou: isso eu não mato, não como, coloco coisa imunda na minha boca. E o sorriso para ele falou: não diga, faça tu comum o que Deus, que eu purifiquei. As pessoas estão olhando aqui, não olha as coisas com olhar espiritual. As pessoas só olham aquilo muito comum, como aquilo. E nós estamos vivendo esse evangelho hoje. As coisas estão muito comuns. Presta bem atenção aí. Quando eu começo a ver as coisas ao meu redor, tudo comum, tudo tranquilo, é sinal que tem algo errado. Não tem como, irmão. Um cristão que tem um relacionamento com Deus, que tem um envolvimento com Deus, que tem um compromisso com o Evangelho, com esta palavra, não pode estar natural. Não pode estar natural, irmão. Não pode
está normal. O diabo ele vai se levantar para tirar você do foco. Mas quando ele olha, vê que não há foco, não há propósito, não há uma consideração, não há uma consciência limpa, não há uma certeza de fé, ele diz assim: deixa eu ver. Deus. Nós vemos Judas. Judas ele criou para si, no achismo, um estilo de vida. Pedro, ele estava criando para ele um estilo de vida, que aqueles dias assim, tá tranquilo. Olhando para o seu lado, nada, tá tudo bem, tá tranquilo. Não está nada normal. E de repente, irmão, o Senhor fala: olha aí, rapaz, deixa eu falar contigo, vem aqui. O Senhor chamou Pedro: Pedro, olha só, deixa eu falar uma coisa contigo. Satanás pediu para se andar contigo. Meu Deus. E eu roguei por ti. Agora, vai, se converta e confirma-se com teus irmãos. Pedro achou que estava tudo normal. Não está normal, irmão. Não tem que estar normal. Nós vivemos no mundo carnal, mas sabemos que à nossa volta, sabemos que tem um mundo espiritual, que há batalhas tremendas. Uma pessoa que acha que está tudo normal é uma pessoa puramente carnal, uma pessoa que está totalmente na carne, não está nada bem. Você chega com uma pessoa que é evangélico e fala assim: como é que está? Está tudo bem? Está tudo bem. Porque ele não tem olhar espiritual para entender que há uma batalha espiritual. Ele vai dizer para você que está tudo certo, que está tudo normal. Mas não está normal. É por isso que Paulo vem dizendo ali: olha, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Depois ele vem dizendo assim, no verso 11, lá em Efésios, eu estou em Efésios 10, 6, 10, diz assim: revestido de toda a armadura. Pergunta à igreja: aonde está a sua armadura? Diz mais: aonde está a armadura de Deus para que possais resistir contra a astuta cilada do diabo? O que você vê hoje, crente, ele passando por batalha? Pastor, minha casa está assim, está acontecendo isso, vai lá orar, porque não tem o quê? Tu achou que estava normal, mas não está. Nós estamos em guerra, irmão. Estamos numa guerra. E o diabo gosta quando o povo entra na normalidade, achando que está. Ele vem dizendo assim: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra a potestade, contra os príncipes deste século. Ele vem dizendo: há uma guerra, há uma batalha. Quando a gente está na natureza carnal, a gente quer arrumar confusão. A gente arruma confusão com o marido, arruma confusão com a mulher, arruma confusão com o pastor, arruma confusão com o irmão, arruma confusão com a irmã, arruma confusão com o porteiro, arruma confusão com o porque estamos no nosso natural. Nós não entendemos aquilo que nós queremos, mas quando há uma consciência em Deus, nós passamos a entender. A gente não olha assim, peraí, é algo errado. A vida, nossa vida, tem que ter um princípio em Deus. Não um princípio daquilo que eu acho que tem que ter, que tem que
ser ou que tem que ter, mas um princípio em Deus. E diz mais, verso 13: portanto, tomai toda a armadura de Deus. Ele está dando uma ordenança: tomai. Para que possais resistir o dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Nós estamos vivendo dias hoje maus, tempos trabalhosos. Nós estamos vivendo um tempo de corrupção. E corrupção não é só na política, mas a corrupção hoje está em todos os lares, no colégio da igreja. A corrupção está sobre o altar do Senhor. Sabe por que está acontecendo isso? Eu já estou encerrando. Aqui em Tiago, a fé vem pelo ouvir, mas a sua igreja, ela tem que se alimentar da palavra do Senhor. Lá em Tiago, para a gente encerrar, Tiago, capítulo 1. Eu estou dando aqui, irmão, algumas recomendações do Senhor para a nossa vida, alguns aconselhamentos da parte do Senhor, pela própria palavra. Lá em Tiago, capítulo 1, verso 21, diz assim: olha, pelo que? Tiago, capítulo 1, verso 21. Pelo que, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, mas recebei com mansidão o quê? Que em vós é o quê? A qual pode salvar vossas almas. Quer dizer, irmão, a palavra pelo ouvir, mas a palavra ela tem que ser enxertada em nós, para que possa nos salvar, porque a palavra, irmão, ela nos alimenta. Verso 22: sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando com os falsos discursos, porque se alguém é ouvinte da palavra, não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Eu convido a igreja a se posicionar diante do nosso Deus, porque nós sabemos, primeiramente, a hora que o Senhor virá. Segundo, não sabemos a hora que nós podemos enfrentar a morte. Pastor, está me botando medo? Não. Isso é para mim. A cada dia eu tenho que me posicionar diante desse Deus, porque Ele me tirou do mundo para trazer para cá, mas para trazer para a sua presença, para me ter um negócio sério com Ele. É por isso que, quando muitas das vezes aquelas pessoas que não têm Cristo, não têm relacionamento, não tem nada, só tem o nome de Jesus na boca, aí quando cai numa situação precária, é um tal de pede oração dali, pede oração daqui, porque Deus não sei o que, Deus não sei o que, Deus vai curar, Deus vai dizer. Olha só, irmão, se o Senhor não tiver propósito na tua doença, na tua vida, você vai morrer doente. E tem muitos descendo da sepultura e estão dizendo que Jesus vai curar. Jesus falou assim: eu não vou curar nada, porque esse povo me honra com os lábios. Quando está numa situação boa, não lembra que eu existo, mas quando está numa situação precária, que foge do controle, aí lembra que eu existo. Irmão, o Senhor conhece cada coração, e nós, como igreja, devemos se posicionar como salvo em Cristo.
Que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus.